Muita gente está apostando todas as fichas na Matic ou Polygon para o próximo ciclo de alta, mas tem muitos detalhes que você não pode deixar passar, por isso eu preciso te mostrar agora uma análise realista e uma projeção realista da Matic para você não fazer besteira. A primeira coisa na sua lista de observação precisa ser a tendência da Matic. Qual que é a tendência atual? Por mais besta que pareça, você precisa ter essa noção para o principal fundamento da análise e do investimento, que é você não lutar contra a tendência. E é o seguinte, nós temos o ciclo de alta anterior, que é a nossa principal referência para o próximo, isso é extremamente importante, né? Porque a história se repete, padrões gráficos tendem a se repetir, e eles vão te dar uma colinha, mais ou menos, do que você tem que fazer. Acontece um padrão, você sabe exatamente quais ferramentas e quais ações você pode tomar. Esse é o papel da nossa análise aqui, tá? Então olha só, nós temos aqui um ciclo de alta passado que chegou a valorizar 23, 24 mil por cento. Isso é muita coisa. Aí a pergunta que fica, será que, Douglas, pode isso acontecer de novo no próximo ciclo? Acho difícil e vou te mostrar uma explicação também. Mas é extremamente importante você entender que essas altas existem ao mesmo tempo que quedas também estão em xeque. Se você for olhar por outra ótica e a gente pegar como referência o topo histórico para o ponto mais baixo alcançado desde então, nesse ciclo de baixa, a Matic chegou a desvalorizar 90%. Isso é muita coisa, mas no momento atual da Matic, ela está desvalorizando aqui 83%. Então, o que eu quero que você entenda, olhando isso aqui, é que de 83% de desvalorização para menos 89%, é, parece que é muita coisa, mas olhando aqui é pouquíssimo e é muito fácil uma criptomoeda pegar desse ponto até mais embaixo e desvalorizar 40%. Pode parecer difícil, mas não é. Uma criptomoeda que veio só caindo nos últimos dias, tá? Veio nas últimas semanas, teve um respiro pequeno aqui por um breve momento, mas chegou a cair e acabou quebrando, tá? Toda a estrutura de alta que ela estava construindo. Aqui nós tínhamos uma estrutura de alta que acabou sendo desconfigurada. Por que eu estou te mostrando isso? Porque entendendo que as movimentações do mercado, aqui nós temos uma tendência de queda e aqui nós temos também uma tendência de queda. No meio do tempo, nós tivemos uma tendência de alta aqui que foi praticamente um pullback, um respiro que o mercado deu. Botando isso aí em cima da mesa, entendendo exatamente isso, você vai esperar o seguinte: isso pode ser uma tendência majoritária de queda em construção. Se você pegar e for para o gráfico mensal, isso vai ficar mais claro. Até porque, olha só, né, a Matic subiu papo de 24 mil por cento e depois ela começou a fazer uma correção. Douglas, essa correção estaria chegando no fim? Isso aqui seria uma construção de um pivô de alta para fazer um rompimento e começar o ciclo de alta? Sim, mas ao mesmo tempo você tem que observar que também temos margem para cair, mas sem problema, da mesma forma que isso aqui pode ser um pivô de baixa em construção. Por que eu estou falando isso? Porque, novamente, você precisa pegar uma ótica completa do mercado, olhar o Bitcoin como referência, o Bitcoin está se mantendo de uma forma estável ali entre os 30 e 25 mil dólares, perfeito. Agora as altcoins não estão no mesmo naipe, estão sofrendo bastante, e uma prova disso é a Polkadot. A Polkadot você vai ver que esse gráfico não está nem um pouco bonito, ela já chegou a negar praticamente grande parte da alta que ela teve, e a Matic está se segurando muito bem. Então, o que está mantendo a Matic nesse estado pode ser os seus fundamentos, até porque tivemos muitas parcerias importantes da Polygon da Matic, e também o principal, tá? Ela tem um papel fundamental em torno da rede do Ethereum, que é praticamente a principal rede de segunda camada. Então isso aqui acaba gerando uma confiança maior nesse projeto porque ela está interligada com um dos maiores projetos do mercado, que é o Ethereum. Então isso aí com certeza é um fato relevante para a Magic ter se mantido muito bem durante esse tempo. Pegando a parte gráfica e buscando mais informações, existe um tipo de correção baseada em Elliott que significa uma onda corretiva ABC. No geral, isso aqui vai ser somente uma onda só corretiva, mas em um tempo gráfico menor, então aqui vamos supor que é um tempo gráfico mensal, ela vai fazer uma onda corretiva somente, enquanto em um tempo gráfico menor, como o diário, você vai ver uma configuração tipo A, B e C. Ou seja, vamos tentar pegar essa parte teórica e aplicar agora no gráfico e você vai perceber que a Matic fez primeiro, tá? Uma onda impulsiva bem forte, desde lá de trás, que a gente já viu. Depois que ela faz uma onda impulsiva dessa forma, iniciou-se uma correção.
Como que você vai identificar essa correção? A partir do momento que uma linha de tendência for rompida. Essa linha de tendência aqui foi rompida, a partir desse momento ela iniciou uma retração e pronto, iniciamos um período corretivo na Matic. E quando isso aconteceu, o que, que você vai usar como referência? Essas ondas corretivas A, B e C. Então, de início, essa aqui é a onda A, e logo em seguida, esse pullback que foi uma onda B, que é a onda impulsiva dentro de uma correção, e depois a onda C, né? Que essa onda C tende a ser a última onda corretiva. Então, podemos falar o seguinte: o que a Matic está tendo nesse exato momento é a última onda corretiva. Ela pode levar a Matic mais para baixo, mas o principal, essa onda corretiva está chegando no fim. Então, se você pegar todos os dados do halving, do ciclo de alta, você pode botar em cima da mesa que a gente está próximo de uma reviravolta nas altcoins. Douglas, agora é o momento certo? Não, tá? Agora é o momento de você ter uma estratégia. Eu não tô aqui para falar se você deve comprar ou não, se você deve dar all-in. Eu só quero que você bote na sua cabeça que o momento, pelo menos, é de cautela. Você não vai tomar nenhuma decisão 100%. Eu vou comprar tudo, eu vou vender tudo. Você tem que avaliar. Esse é o meu papel aqui, te dar uma projeção realista, até porque no YouTube tem muita gente que fica vendendo o sonho para você, alvos irreais. Eu quero que você bote o pé no chão nesse exato momento, entenda o que o gráfico está falando, porque esse é o meu papel. Sem ler gráfico, eu vou passar todas as informações para você, eu tomo minhas decisões pessoais, mas eu quero te dar uma clareza melhor do que está acontecendo para você tomar suas próprias decisões. Beleza, então olha só, nós temos uma onda C aqui em construção, eu vou botar aqui onda A corretiva, depois vamos ter uma onda B corretiva aqui, e agora estamos na construção de uma onda C. Essa onda C, o principal é até onde vai essa onda. Se você for pegar o contexto geral do mercado, vai ver que o Bitcoin está em um contexto de equilíbrio entre os 32 mil dólares e entre os 25. Agora você vai ver as altcoins não estão em um momento nem um pouco bonito. Vamos pegar a Polkadot, adoro usar esse exemplo para você ver que a situação não está bonita, ela chegou a cair e não para de cair. Acabou retraindo grande parte da alta que teve lá em 2020, enquanto a Matic conseguiu se segurar bastante. Ou seja, a Matic tem espaço para corrigir mais, graficamente falando. O principal, se a gente levar em consideração que essa onda C está chegando ao fim, essa onda C ela tende a ser a última onda corretiva. E ela, tecnicamente falando, ela precisa ser abaixo, ou pelo menos tocar próximo desse último ponto aqui de suporte, nos 32 centavos de dólar. Então, é possível que a Matic chegue nesse ponto? É possível sim, não descartem, porque é o seguinte, as altcoins estão em tendência de baixa, contra a tendência você não briga. Qual que é a forma mais inteligente de você fazer um investimento sólido, buscando entrar num ponto de origem de uma tendência, que é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer entrar quando a origem do ciclo de alta está literalmente batendo na sua porta. Que é o momento perfeito para você entrar. Mas tecnicamente falando, pelo menos na prática, é muito difícil colocar isso no papel. Agora, pegando esse contexto e jogando para cá, você vai perceber o seguinte: a Matic tem uma probabilidade grande de iniciar uma correção maior aqui, o que acaba facilitando isso no curto prazo. Estamos no gráfico semanal, vou passar para o diário e vai ficar um pouquinho claro, tá? Nós temos uma linha de tendência de baixa, enquanto nós temos um suporte aqui nesse ponto. Então a Matic no curto prazo, pelo menos no tempo gráfico diário, está mostrando um padrão que tem uma chance maior de fazer um rompimento para baixo. Então isso aqui para a gente é um triângulo descendente, então um triângulo que entrega uma correção maior. Estou falando que vai cair, novamente, o meu papel aqui é te colocar te deixar consciente em relação ao risco do mercado. O mercado é risco puro. No momento desse, no contexto desse, é inteligente você fazer uma compra aqui esperando que o mercado vá subir? Não, tá? Não é inteligente. Mas quem sou eu para falar o que vai acontecer? Mas graficamente falando, não é um momento bom para você se expor. Você tem que buscar uma confirmação. A confirmação geralmente é construída a partir de uma construção de um pivô de alta. Então, teve um pivô de alta no tempo gráfico maior. Ele rompeu essa resistência anterior, é um ponto de entrada que você pode considerar. Então são vários termos e várias coisas que você tem que considerar para fazer o seu investimento. Por isso que eu defendo aqui. Se você quer ganhar dinheiro com ciclo de alta, tá? Que todo mundo tá falando, e eu sei que é muita expectativa em cima disso, você tem que ser o mais crítico possível em relação à tomada de decisão. Não vá achando que é comprar qualquer coisa que vai subir. A gente vai analisar também a projeção da Matic, quanto que ela pode valer, quanto que ela pode subir. E
isso acaba ficando muito distante do que é passado para você no YouTube, na internet, porque muita gente gosta de gerar esse FOMO, essa ganância maluca que todo mundo vai ficar rico, sendo que na verdade não é bem assim. Quem faz muito dinheiro com o mercado, eu sinto te dizer, cara, é a pessoa mais técnica, é a pessoa que faz uma boa compra e a pessoa que faz uma boa venda. Eu não vejo uma pessoa conseguir fazer isso sem o uso da análise gráfica, por isso que eu fico batendo a tecla que, cara, se você quer ser uma das pessoas que vai tirar dinheiro do ciclo de alta, que acontece a cada 4 anos por conta do halving, isso é todo papo que eu vou deixar para outro vídeo. Você precisa ser o mais técnico possível no mercado, encontrar, identificar os padrões gráficos que vão te falar o seguinte, ó, aqui está um bom ponto para você comprar e depois aqui está um bom ponto para você vender. É isso que você precisa. Então, analisando o contexto geral, a dominância do Bitcoin está subindo, significa que a prioridade do mercado agora é o Bitcoin, não os altcoins estão perdendo seus fundos, seus suportes, ou seja, a tendência majoritária das altcoins é corretiva, o que colabora aí para essa leitura da Matic ter uma maior correção, exceto se acontecer algum fato super relevante, que da mesma forma que a Matic se segurou muito, está se segurando muito em relação às outras altcoins, pode ser um motivo que ela possa ter um início mais precoce, né, do ciclo de alta, isso é completamente normal, tá? Então, por mais que o mercado esteja indicando uma direção, que é queda, é muito melhor você se precaver, criar uma estratégia em cima disso para você não fazer besteira, tá? E agora, se acontecer algum fato relevante, mas o mercado é manipulado, essa é uma notícia, o mercado começou a subir, vamos falar o seguinte, tá? O rally da Polygon chega ao fim enquanto os concorrentes devoram a participação de mercado. Então, o que essa notícia quer fazer para eu fazer um adendo de tudo que eu já falei? A Matic está tendo um momento que ela brilhou muito e continua se mantendo muito bem, por conta de ser a segunda camada da rede do Ethereum. Da mesma forma que você vai ver neste site aqui que eu acabei perdendo, esse aqui vai mostrar qual que é a porcentagem que a Matic precisa subir para alcançar o seu topo histórico, que seria mais ou menos 464% de alta, enquanto ela está nesse momento quase 83% de desvalorização. Se você for pegar as outras altcoins, elas caíram papo de 90 e poucos por cento, e a Matic está se segurando muito bem, porque ela está interligada com fatores fundamentalistas, tá? Que é um projeto muito bem fundamentado, uma equipe boa, uma rede funcional que muita gente usa e está ainda atrelado a uma das maiores redes do mercado. Agora tem várias informações que colaboram para o mercado ficar um pouquinho mais, será que vai subir? Dar uma segurada e nada explodir até o momento. E tem uma psicologia de mercado por trás disso também. Então, olha só, mais um cofundador da Polygon abandona o projeto, o Matic cai 4% no dia. Então, ao mesmo tempo que tem cofundadores saindo do projeto, isso gera preocupação. Então, anota isso aí. Pessoas, cofundadores saindo, o rally chegando ao fim, com concorrentes se desenvolvendo. Então, o mercado de cripto tem muitas criptomoedas. A gente tem aqui mais de quase 2 milhões de projetos. Então, está cada vez mais competitivo e a gente não sabe o que de fato vai valorizar no ciclo de alta, por isso que é importantíssimo você ter essa leitura e projeção, colocar no papel em relação fundamentalista dos projetos e relação gráfica para você encontrar os melhores pontos de entrada. Então, entendendo isso, qual que vai ser a sua análise? As criptomoedas estão em um momento não muito positivo, só o Bitcoin que está subindo, tá? Isso significa que as pessoas estão muito com o pé atrás se deve ou não comprar as altcoins. Muita gente está achando que esse é um momento de acumulação massa, que eu vou comprar a Matic e vou sair comprando igual maluco, vou acumular para um longo prazo, com certeza é sempre válido, mas se você quer uma valorização boa, você pode esperar e ser mais técnico, né? Você pode fazer uma compra a partir de uma confirmação, lembrando, a gente está sujeito a tudo. Você esperar uma confirmação do mercado, você pode ficar um pouquinho atrás em relação ao lucro máximo. Da mesma forma que você comprar agora, você pode ser um pouquinho precoce, o mercado cair mais, você sofreu uma desvalorização, mas por conta do longo prazo você ainda sai positivo. Então, olha só quantas coisas você tem que levar em consideração. E o principal, se eu tenho um pouco de amor ao dinheiro, se eu tenho um pouco de preocupação com o meu patrimônio, que eu quero fazer um bom investimento, uma boa entrada, eu preciso ser mais técnico. Eu preciso esperar um ponto melhor. Até porque, pensa comigo, tá? O Bitcoin, eu vou usar o Bitcoin como exemplo desde lá de trás. Você vai perceber o seguinte: muitas pessoas olharam lá para meados de 2022, início de 2022 mesmo, com o mercado só caindo e a queda para muita gente é chance de acumular.
Ah, tá caindo é oportunidade, tá caindo é oportunidade. Então, para o momento, tá, de março de 2022 até junho de 2022, foi um momento só de queda sem respiro. Então as pessoas vieram acumulando, acumulando, acumulando aqui e cada vez mais o mercado caindo. Então, esse ponto, né, de eu vou pegar uma tendência de baixa e vou ficar acumulando. Se você tiver dinheiro infinito, tiver uma estratégia de exposição para aguentar toda essa queda, é um papo esperar para o longo prazo. Agora, se você não quer cometer esse erro como muita gente cometeu, tá? Acabou investindo tudo nesse momento aqui, o mercado acabou caindo mais, 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 e quando chegou nesse ponto aqui de baixo, cadê o dinheiro do pessoal? Já tinha acumulado tudo aqui em cima. Então, esses são os erros que a pessoa que não tem conhecimento gráfico comete. E acaba custando muito caro a ponto de ficar muito tempo preso no investimento na busca que ele volte à região. Então, muita gente acumulou aqui nos 37 mil dólares do Bitcoin. E o que aconteceu? O mercado pegou e não chegou lá depois de junho de 2022 até novembro de 2023. Então, mais de um ano o mercado não recuperou e chegou na região que muita gente acumulou, deixando essa galera presa. Então, o dinheiro está, além de desvalorizado, ele está preso. Então, é um dos piores sentimentos para você não cometer esse erro, por isso que eu falo, você tem que ter uma base técnica para não fazer nenhum investimento com cabeça quente, tá? É muito normal você investir por conta da emoção. E agora a gente vai entrar num papo muito mais importante, que é a projeção da métrica. Então, olhando aqui, ela tem uma probabilidade maior de fazer uma correção, tá? Isso não significa que vai derreter, mas eu vou ficar calmo. Não vou me precipitar, vou esperar uma formação de fundo e, além disso, uma confirmação de um pivô de alta em um tempo gráfico de 4 horas diário para eu tomar uma decisão inteligente, para eu não chegar e pegar a faca caindo. Essa é a minha narrativa agora. Agora, qual que é a projeção da Polygon? Você vai ver aqui que ela, para chegar no topo histórico, é papo de 500% quase, 464%. Show! Então isso aí dá uma valorização de 4, quase 5x, que é bastante coisa, né? Para o projeto que já está consolidado, isso acaba sendo bem interessante. Agora, eu vi muita gente falando que o alvo principal da Matic seria 30 dólares. E para isso acontecer, seria uma valorização de mais de 6.000%. Isso é possível dela chegar a uma valorização nesse ponto de 6.000%? Ao mesmo tempo que para ela chegar nesse ponto, você tem que considerar o market cap. O market cap dela é praticamente 5 bilhões de dólares agora. Se você fizer uma multiplicação de 60, que é 6.000% de valorização, bom, isso vai dar 300 bilhões de dólares de market cap. Voltando para o ranking, você vai perceber que o Bitcoin agora tem praticamente 600 bilhões. Então é muita coisa. É real? É, mas não para o próximo ciclo, na minha opinião, porque é muito dinheiro só se o mercado tiver uma captação de valor imensa, e aí sim o Bitcoin tem uma valorização sinistra, porque nenhum Ethereum nesse momento chegou a 300 bilhões de dólares de market cap. Você acha que um projeto aqui do ranking 13 tem essa capacidade? É possível, mas é muito dinheiro que tem que estar nessa jogada. Entende? Além da competitividade inteira do mercado, cada vez mais criptomoedas desconhecidas aparecendo no ranking das 100 criptomoedas aqui, você tem que levar isso em consideração para você colocar na cabeça que não tem só a Matic, tá? Tem outros projetos que... Por que que o dinheiro todo vai parar na mão da Matic de chegar a 300 bilhões? E aí existe uma forma muito mais fácil e simples de você pegar um alvo num projeto que você quer investir, que seria traçar as resistências. O mercado vai subir, ele vai buscar resistências. Então qual que é a principal aqui? 1,52, depois é o topo histórico, sim, nos 2,80 e poucos, quase 3 dólares. Essas são as resistências principais. Quando ele romper o topo histórico, é outro papo, porque aí sim a gente vai estar numa região desconhecida do mercado e sem resistência. Se não tem resistência nesse ponto, o que, que você vai fazer, né? Você não tem praticamente nenhuma referência gráfica para saber até onde ele vai. E aí o que, que você pode usar? Você pode usar simplesmente uma extensão de Fibonacci. Quando o mercado precificar nesse ponto um suporte, seja aqui embaixo, existe uma chance até que boa, tá, do mercado ser em uma possibilidade dele cair, derreter mais, parar aqui nesse último suporte uns 33 centavos de dólar, em um caso mais caótico. Acontecendo isso, podemos pegar a ferramenta aqui de extensão de Fibonacci e aplicar
e uma possível onda impulsiva gerada a partir desse fundo. Então, se ele cai aqui, busca o fundo dos 32 e começa uma onda impulsiva, batendo na próxima resistência, que seria mais ou menos aqui, a gente pode colocar, bom, a gente já tem pelo menos uma projeção de quais seriam os valores que a Matic poderia alcançar. E olha só que interessante, né? 1,618 de Fibonacci, que é um número de referência bem interessante para você fazer uma projeção mais de longo prazo, ele bate aqui nos 18 dólares. Então, vai muito, na verdade, contra o que muita gente está esperando aqui nos 30 dólares. 30 dólares já é papo para muito mais longe. Então, metade disso aqui, 3.000% de valorização, bater 18 dólares, dá um market cap mais realista em um cenário muito expansivo do mercado. Aí sim, em vez de 300 bilhões de dólares de market cap, a Matic alcançaria 150 bilhões, o que é muito mais provável em um cenário expansionista do mercado, com muito capital entrando. Aí sim faz sentido, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai ter uma referência de valor, não vai simplesmente estar voado. Estamos usando Fibonacci, e aí com Fibonacci você pode pegar, então, traçar alvo. Primeiro alvo, na verdade o último alvo aqui seria 19 dólares, 18. Qual que seria outro alvo importante? 0,618, que seria praticamente 4 dólares, um pouco depois do topo histórico. Então são pontos que você tem que usar estrategicamente para fazer parciais, né? Realizar lucro é sempre importante, mudar a sua estratégia, porque em um mercado que está só subindo, você não sabe até onde ele vai. Mas vamos supor que ele mostre um padrão de reversão quando ele chega próximo dos 18 ou dos 7 dólares, dos 3. Se ele chega aqui, por exemplo, nos 7 dólares e mostra um padrão de reversão, como uma cunha ascendente, você tem um ponto aqui de saída. Então, por isso é importante você entender que quando aparecer um padrão, você pode tomar uma decisão. Então, é assim que você vai usar a análise gráfica para fazer dinheiro. E o primeiro, tá? Ter uma projeção realista, não vai achando que vai chegar em 40 dólares, 30 dólares fácil, é muito dinheiro que precisa para subir isso tudo. Então, é só em um projeto isso. Nem o Bitcoin, pelo menos nem o Ethereum, perdão, tem esse valor ainda, atualmente. Então, se você esperar que isso vá acontecer, um projeto vai captar esse valor, você tem que ter um pouquinho mais de pé no chão e entender o que está acontecendo. Além disso, temos vários fatos relevantes para acontecer com a Polygon, como a atualização, que eu não estou muito em cima disso aqui, mas está para acontecer uma atualização importante para Polygon 2.0, se já não aconteceu, mas isso aqui, o meu papel é encontrar projetos bem fundamentados. Polygon parece ser um excelente projeto fundamentado, e eu uso análise gráfica para identificar os pontos de expansão, resistências, pontos de venda e excelentes pontos de compra, e nesse momento eu não consigo ver nenhuma clareza de um ponto de entrada maravilhoso agora por conta dessa possibilidade de correção mais acentuada. Posso estar errado, se eu estiver errado eu vou fazer uma estratégia secundária para aproveitar um movimento ascendente, assim como eu já falei com vocês, de um pivô de alta, e é extremamente importante você ter uma estratégia para qualquer cenário. Esse é o poder da análise gráfica. Novamente, você não vai conseguir sair desse mercado com muito dinheiro no bolso se você não tiver uma estratégia baseada em valores, resistências, suportes para você fazer excelentes entradas e excelentes vendas. Afinal, o seu lucro ele é explicado a partir do momento que você compra, o ponto de compra e o ponto de venda. A diferença disso aqui e o quão cirúrgico você vai ser nessas duas ações vai definir o seu nível de sucesso e a sua valorização nesse mercado. E se você quiser, tá, uma estratégia, ter acesso a uma estratégia que trabalha nos extremos do mercado e te fala certinho como que você pode agir em cada cenário para você ficar preparado para tudo a partir desse momento, a estratégia Sniper aí embaixo que eu abri recentemente as vagas é para você, tá? Então é uma excelente forma de você gastar pouco tempo e extrair o máximo do mercado. Então recomendo fortemente que você entenda o papel da análise gráfica e a importância, até porque depois que passar o ciclo, você só vai possivelmente ter outro depois de 3, 4 anos no outro halving do Bitcoin. E pode ser tarde demais, tá? Então é sempre extremamente importante você sempre aproveitar agora. Não deixe isso para depois, tá? Já falei várias vezes o meu posicionamento aqui sobre o mercado. Eu posso estar errado, o mercado tem uma probabilidade de retrair mais. Se o Bitcoin retrair, as altcoins podem retrair mais, como as altcoins já estão em tendência de baixa, isso pode levar a gente para um fundo mais baixo. Então, nessa leitura, eu vou esperar. Tá? Você pode fazer o que você quiser, eu só estou te dando as informações e uma projeção realista. No geral, o que acontece? Você esquece esse negócio de bater 30 dólares na Matic no próximo ciclo, pelo menos incabível, é muito market cap.
trabalhe primeiro nos alvos que ela tem no curto prazo, no médio prazo, para depois você subir e pensar nos 30. Antes de passar dos 30, ele precisa passar dos 1,50, depois ele precisa passar o principal vilão agora, que é o topo histórico. Então depois que ele vai passando essas escadinhas, você aplica a extensão de Fibonacci, você começa a ter ideia do que está lá em cima, quais são os tetos que ele precisa atingir, você vai trabalhando conforme o mercado vai subindo, e não simplesmente pega agora dos 50 centavos de dólar e já faz uma projeção completamente irrealista até os 30. A sua preocupação agora tem que ser, eu tenho que fazer uma excelente entrada no mercado para eu ficar mais confortável. Porque se a partir de qualquer momento aqui, eu vou pegar uma projeção a partir de qualquer ponto que a MET comece a subir, ela vai formar um pivô de alta para configurar uma nova, o ciclo de alta, o início, e assim que ela fizer esse padrão, as pessoas que comprarem aqui embaixo vão estar muito à frente, porque o mercado vai continuar subindo, ele vai continuar o seu rumo, se realmente acontecer essa alta toda, e você vai ter comprado lá embaixo, então você vai estar super confortável em se expor no mercado. Então você vai ter a opção de realizar parciais, realocar seu investimento, fazer alguma translocação, ou pegar o meu investimento da Matic e vou investir em um projeto menor, uma parte disso, para aumentar o potencial de valorização da minha carteira, do meu patrimônio. Então tudo isso é válido. Conforme você faz uma entrada magnífica aqui embaixo, você vai ter essa tranquilidade, diferente das pessoas que compram e entram aqui no meio do caminho, que tudo pode acontecer, aqui pode ser o topo. Então as pessoas que não têm essa ideia vão acabar fazendo um péssimo investimento. Então a sua prioridade agora, eu acho que eu me estendi demais esse vídeo, mas é extremamente importante, que eu quero educar todo mundo para não fazer besteira no próximo ciclo, é você se preocupar no agora. Encontre uma oportunidade para fazer uma excelente entrada, crie uma estratégia em cima disso, que vai dar tudo certo. E, novamente, se você quer uma estratégia pronta e ter total noção do que você vai fazer no ciclo de alta, a estratégia Sniper aí embaixo no link da descrição é para você. Eu recomendo fortemente que você tenha uma estratégia, senão você não vai conseguir tirar dinheiro desse mercado, assim como muita gente viu o patrimônio subindo, lucrando pra caramba, não soube identificar os pontos de saída e o mercado acabou devolvendo grande parte do lucro. E além disso, tá, muita gente ficou no prejuízo no final das contas e aí teve que esperar anos de bear market para encontrar uma nova oportunidade. Portanto, se você é uma dessas pessoas, não desperdice agora. Tamo junto, um abração.